que hoje, como vocês sabem, para quem não está sabendo, hoje é o dia de Páscoa, domingo de Páscoa. Acho que todos têm certeza disso. Ao menos pelos chocolates e afins e ovos e tudo mais. Mas, para quem não sabe, o domingo de Páscoa ele é o principal dia do calendário cristão. Mais importante até mesmo do que o Natal para o calendário cristão é o domingo de Páscoa. Porque alguém pode dizer, puxa, mas por que ele é mais importante do que o Natal? Porque podemos dizer que no Natal começou a nossa história de salvação. Com o Natal, com a vinda do Senhor, com o nascimento do Senhor Jesus nessa terra, começou a ser escrita a nossa história de salvação. Mas com a Páscoa, ela foi consumada. Com o momento que o Senhor entrega a sua vida, e Ele a toma de volta, e nos dá esse mesmo poder e autoridade de viver eternamente com Ele, ali está concluída a nossa salvação. E é por isso que hoje eu quero falar com vocês, continuando até um pouco da palavra de domingo passado, que falávamos sobre o amor. Hoje eu quero falar com vocês da principal razão de nós estarmos aqui. Eu e você estamos aqui nessa manhã. Eu e você somos chamados ao Evangelho. Eu e você estamos hoje numa igreja, sentados em pleno domingo de Páscoa, por uma única razão. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Simplesmente porque, ao contrário de uma série de grandes profetas, ensinadores, mestres, doutrinadores, ao contrário de uma série de homens e mulheres que até tiveram uma boa vida, uma vida santa, uma vida dedicada aos princípios de Deus. Ao contrário de todos esses que vieram antes ou depois dele, todos morreram e todos ainda estão mortos, aguardando pelo grande dia. Mas a palavra de Deus diz que existe apenas um, que mesmo depois de morrer, voltou dos mortos e ainda está vivo até hoje. Jesus está vivo até hoje. E é porque Ele vive que eu quero falar com vocês nessa manhã de Páscoa, do principal razão. Vamos comigo lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 53. É o texto aonde o profeta Isaías, alguns séculos antes mesmo da vinda do Senhor Jesus a essa terra, o profeta Isaías profetizava sobre o momento em que ele entregaria o seu próprio corpo. Isaías capítulo 53, versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas, versículo 5, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, como dizem outras traduções, pelas suas chagas, pelas suas dores, hoje nós temos a vida eterna. Sabe, muitas pessoas não conseguem entender o real significado da Páscoa. Muitas pessoas associam a Páscoa literalmente a coelhos e ovos de chocolate. E quando você pergunta, mas qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Alguém ainda pode dizer, o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus. Tá, mas por quê? Ah, não sei. Bom, para quem não sabe da história, justamente na sexta-feira que precede, antes da Páscoa, foi a sexta-feira onde Jesus cumpriu essa profecia de Isaías. Na sexta-feira, considerada, chamada hoje de sexta-feira da paixão, foi o dia onde que o Senhor Jesus trouxe à vida essa profecia que séculos antes havia sido dada sobre Ele, que Ele entregaria o seu corpo para ser moído em favor dos nossos pecados, para nos libertar das nossas dores, para nos libertar das nossas próprias doenças e enfermidades. Ele estaria sendo entregue por amor de nós. O domingo no qual Ele ressuscitou era o domingo de Páscoa. E alguém pergunta, poxa, mas quando começou a Páscoa? Quando Jesus ressuscitou? Não. A Páscoa já existia milênios antes de Jesus haver ressuscitado. Se você parar para pensar, se você for lá no livro de Êxodo, depois você estuda com calma Êxodo capítulo 12,
você vai ver que lá começou a Páscoa. O que era a Páscoa? O que era essa palavra? A Páscoa significa passagem. Ela vem justamente do hebraico, do Pessar, que significa a passagem da escravidão para a vida livre, da morte para a vida. Em Êxodo capítulo 12, a Bíblia nos ensina que o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, eles eram escravos dos egípcios. Eles estavam lá na nação do Egito como escravos, trabalhando mesmo como escravos, sendo açoitados, tendo ali a sua ração diária, não tendo direitos ou nenhuma liberdade de expressão. E quando eles eram escravos, Deus deu uma promessa para ele. Disse: olha, vocês que são meu povo, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou libertar vocês. E aí foi quando Deus levantou Moisés, você conhece a história, vocês estão acostumados, já familiarizados com ela. E depois de levantar Moisés, Deus foi lançando uma série de pragas sobre a nação do Egito que estava escravizando o povo dele. E veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, vieram as 10 pragas do Egito, sendo que a última delas, quando o faraó não libertava de maneira nenhuma o povo de Deus, Deus disse: eu vou fazer passar o anjo da morte pela terra do Egito. E todo primogênito, todo primeiro filho, todo mais velho, será levado por esse anjo da morte. Com uma exceção: aqueles que são meus, eu estou dando uma diretriz. Vocês vão pegar um cordeiro jovem, macho, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, perfeito. E vocês vão sacrificá-lo. Depois que você sacrificar esse pequeno cordeiro, você e sua família vão pegar o sangue desse cordeiro, vão passar nos umbrais da porta das suas casas, nos batentes da porta, e ali, do lado de fora, e ali quando o anjo da morte passar e ele olhar aquela casa, ele vai dizer: aqui eu não posso tocar, porque existe o sangue do cordeiro sobre a porta. Esta família está protegida pelo sangue do cordeiro. Então esta família que está com o sangue do cordeiro na porta significa que é uma família de Deus, e que aqui eu não devo entrar e não devo trazer destruição. Depois vocês vão pegar a carne desse cordeiro, vão assar e vão comer em família. Vão literalmente destruir e se alimentar do seu corpo. Mas todo aquele que não tiver o sangue do cordeiro sobre o umbral, sobre o batente da sua porta, o anjo da morte vai passar e o seu primogênito irá morrer. E assim aconteceu em Êxodo capítulo 12. O anjo da morte passou naquela noite e levou e tirou a vida, e morreram todos os primogênitos do Egito, exceto aqueles que eram das famílias de Deus, aqueles que tinham o sangue do cordeiro sobre as suas portas. Vocês acham que é coincidência Jesus ter morrido no dia da Páscoa? Ou melhor, na sexta-feira que antecede? Vocês acham que é coincidência? Aquele momento, após aquele dia, em Êxodo 12, o povo de Israel fugiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, Deus fez uma série de outros milagres, e eles viveram e celebraram lá do outro lado, na terra de Canaã, depois de 40 anos que chegaram lá. Esse ritual, essa festa de Páscoa, de passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, ela foi celebrada todo o santo ano pelo povo judeu. Até que certo dia, lá em Jerusalém, lá em Israel, eles estavam prontos para celebrar essa mesma festa, lembrando de como Deus tirou eles da escravidão há não sei quantos mil anos lá no Egito. E aí quem está vivendo nessa época? O próprio Senhor Jesus. Não é coincidência. Lembrem, cordeiro, sacrificado, sangue. Da mesma maneira nós temos aqui o cumprimento dessa palavra em Isaías. Jesus, a palavra ensina que como um cordeiro se entregou de maneira muda, assim como uma ovelha vai muda os seus tosqueadores, aqueles que vão depois lhe tirar a vida, ele também se entregou, sem resistir, sem lutar, para que o sangue dele pudesse ser derramado sobre não mais sobre nossas casas, não mais sobre o batente da porta, mas agora Jesus disse: eu sou aquele que sou a ressurreição e a vida. E João, quando vê, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era isso que Jesus estava fazendo, derramando o seu sangue
como está escrito em Isaías 53, entregando as suas dores, o seu corpo para ser mutilado, para que esse sangue estivesse hoje sobre nossas vidas, não mais sobre batentes, sobre nossas vidas. Amém? Vocês conseguem entender a correlação? Não tem nada a ver com o coelho. Vocês sabem de onde vem a história do ovo de Páscoa? Alguém tem ideia? Por curiosidade? Os primeiros não, mas depois do primeiro século da igreja cristã, a igreja ela se dividia basicamente, antes da igreja católica ser extremamente forte, ela se dividia basicamente no Oriente de uma igreja chamada ortodoxa. A igreja cristã ortodoxa era uma igreja que guardava muitos rituais, muitas cerimônias. E até hoje um dos lugares mais fortes onde a igreja ortodoxa é plenamente aceita na sociedade é na região da Rússia. E os russos tinham uma mania de fazer na época da Páscoa, pegar ovos de galinha, ovos de pato, ovos de qualquer ave, quanto maior melhor, e eles pintavam aqueles ovos à mão, faziam pinturas à mão, e davam de presentes, trocavam presentes entre as famílias na época de Páscoa. Por que isso? Porque o ovo para eles simbolizava uma vida, porque tinha uma vida ali dentro, um pintinho que iria nascer, uma outra ave qualquer. Então, no intuito de simbolizar a vida, eles davam ovos de presentes uns para os outros e faziam pinturas. Para decorar esses ovos, eles pintavam esses ovos à mão e faziam verdadeiras obras de arte. Alguns séculos depois, na França, tiveram a grande ideia. Puxa, a gente troca presentes, dá ovos um para o outro, só que o ovo fica lá pintado, depois estraga, e a gente é obrigado a jogar fora. Vamos reaproveitar? Que tal a gente fazer um ovo de chocolate, que as pessoas possam comer, e a gente coloca uma embalagem também toda bonitinha, pintada à mão, e aí a pessoa pode guardar o desenho depois e comer o ovo. E assim começou a história, alguns séculos depois, na França, do ovo de chocolate. O coelho é outra história. É outra história totalmente diferente, que vem dos escandinavos, não, dos eslavos, que depois acabou sendo aderida pelos ingleses e acabou indo para os Estados Unidos. E, bom, não tem nada a ver com Páscoa. A questão é simplesmente hoje comercial. O verdadeiro significado de Páscoa, está aqui. Quando Jesus entrega o seu próprio corpo, como está na profecia de Isaías, quando ele cumpre o que estava lá em Êxodo 12, entregando a sua vida, entregando o seu sangue, para que hoje eu e você fôssemos salvos. Amém? E funciona isso? E funciona? Vamos lá comigo no livro de Romanos. Alguém pode se perguntar, pastor, mas e o que o fato de Jesus ter entregue a sua própria vida? Como isso pode influenciar? Como ele sendo entregue como um próprio, Romanos capítulo 5, ele sendo entregue como um cordeiro, como isso pode influenciar minha vida? Romanos capítulo 5, versículo 6, diz assim que de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por quem? Pelos justos? Como está escrito aí? Pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Sabe qual é a grande diferença entre o Cordeiro de Êxodo, capítulo 12, e o Cordeiro de Deus, que nós vemos ao longo de todos os evangelhos? A grande diferença é que em Êxodo, quando o povo de Deus era escravo no Egito, e o povo mau, o opressor, era justamente o povo de Faraó, Deus faz uma separação tremenda e diz: o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, o povo que é bom, eu vou dar uma opção. Façam um sacrifício de um cordeiro e vocês serão libertos. Agora, o povo que é mau, o povo que é opressor, o povo que destrói a sua fé a cada dia e não permite que vocês adorem a Deus, esse povo, o povo do Egito, vai perecer. A grande diferença é que quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio mais para fazer distinção entre bons e maus. Entre, eu sou bonzinho
não, eu sou um mau caráter. Ele não veio olhando mais para isso. Ele não veio olhando para aquilo que nós consideramos valores bons ou ruins. Ele veio, como diz a palavra de Deus, talvez por uma pessoa boa, alguém tenha coragem de morrer. Vou fazer uma pergunta muito óbvia, que eu já até sei a resposta. Você teria coragem de entregar a sua própria vida em favor do seu filho, da sua filha? É claro que teria. Qual de nós não morreria por uma pessoa que ama? Quando eu digo morrer, não é tirar a vida, mas se tivesse que fazer uma escolha, se você está diante ali de uma situação catastrófica e não tem jeito, um dos dois vai perder a vida. Todos nós, num ato de bravura, num momento de desespero, teríamos coragem de morrer em favor de alguém que nós amamos. Agora, a palavra de Deus pergunta: e Jesus? O que ele fez? Ao contrário de Êxodo 12, ele não deu a sua vida somente por quem era bonzinho. Ele não deu a sua vida somente para nós que estamos aqui bonzinhos, domingo, sentados na igreja, na Páscoa. Não. E esse é o grande problema da cristandade de hoje, que muitas vezes se julga superior, que não, Jesus morreu por mim, Jesus entregou a sua vida pelos meus pecados. Como meus pecados são mais ou menos leves, não são nada graves, eu até entendo que ele tenha morrido por mim e aceito isso. Mas quando nós nos deparamos com verdadeiros assassinos, sequestradores, terroristas, ou sei lá o que for, nós pensamos, não, por esse não é possível que Jesus tenha morrido. É inadmissível. Mas a Bíblia ensina, no versículo 8, que Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Não só por nós, mas por todos os pecadores que ainda existem. Meu Deus do céu, pegando um gancho da palavra de semana passada, se nós conseguíssemos olhar o mundo pelas lentes culturais de Jesus Cristo, se nós conseguíssemos olhar o mundo, olhar as pessoas ao nosso redor, pelas lentes, pelo olhar do próprio Senhor Jesus. Ah, mas esse aqui é pecador. Ah, mas esse me atormenta. Ah, mas esse é maldizente. Esse é fofoqueiro. Esse afronta. Esse é mal educado. Se nós conseguíssemos olhar as pessoas pela ótica de Deus, nós não olharíamos mais os seus pecados. Olharíamos o seu futuro. Você acha mesmo que Deus olhou para você e pensou, esse aí, hein? Você acha que se Deus olhasse para os nossos pecados, você acha que se Deus ficasse fazendo contabilidade? Ah, esse tem chance, esse não tem chance. Esse até tem conserto. Não, esse pecado aqui está mais fácil de perdoar. Não. Ele não colocou escolhas. Aquilo que nós consideramos leve, pode ser muito pior. Vou fazer uma pergunta simples. Quem causa maior dano à sociedade? Uma pessoa que rouba a mão armada e rouba alguns indivíduos, e ao longo da sua vida criminosa, ele comete 200 assaltos à mão armada, e nessa sua vida criminosa, em 200 assaltos à mão armada, ele assalta 200 pessoas completamente diferentes, e leva o salário do mês inteiro dessas 200 pessoas. Ou uma pessoa que nunca usou uma arma, mas comete desvios de verbas públicas no valor de bilhões, prejudicando a saúde pública, a educação. E aí, dá para pôr na mesa? Quem é pior? Ah, mas o outro foi a mão armada, ameaçou a vida. Está vendo como não dá para colocar na balança? O que um traz ameaça de vida e arranca dinheiro de um trabalhador, outro, sem nunca pôr a mão numa arma, pode desviar milhões e milhões e milhões e trazer prejuízos e fazer com que pessoas morram porque estavam na fila lá de um leito de hospital e não tinha vaga. Ou outros entrem para o crime porque não tiveram acesso à educação, porque não tinha verba para educação. Não tem bonzinho. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pastor, mas e eu? Eu nunca assaltei ninguém a mão armada e eu nunca desviei verba pública. Eu também sou ruim? Nós julgamos, nós maldizemos, nós manipulamos as pessoas ao nosso redor. Nós, às vezes, nos sentimos, somos arrogantes,
tentamos ser superiores aos outros, ignoramos o necessitado. Não há um justo, não há um bom sequer. E é por isso que a palavra de Deus diz que Deus demonstrou o seu amor por nós, fazendo com que Cristo morresse em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E qual é a diferença hoje? A diferença é que hoje nós podemos reconhecer o nosso erro, e reconhecer: Senhor, eu realmente, por mais que eu me esforce, não há nada de bom em mim. Todas as minhas qualidades vêm do Senhor. E assim Ele fez. Se você for comigo no livro de Mateus, capítulo 27, o Evangelho de Mateus, nós temos a maior prova de que não somos justos e dependemos dEle. Mateus capítulo 27, nós temos o relato da crucificação, lá do versículo 45 até o 50. Mateus 27, 45 fala da morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está clamando por Elias. E imediatamente, versículo 48, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Duas coisas importantes aqui que nós precisamos entender desse momento da morte de Jesus. Alguns dizem: por que Jesus clamava? Eli também, se você, na tradução do hebraico, pode ser traduzido por Deus também. Nas versões em português você vê ele dizendo claramente: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? No momento da cruz do Calvário, no momento de maior dor, no momento de maior angústia, Jesus não estava clamando como Deus. Ele não estava gritando de dor como Deus. Ele estava gritando de dor como homem, como ser humano, no qual ele deixou a sua glória, veio a essa terra, pereceu tudo o que pereceu, apanhou, foi preso, teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e nesse momento ele estava crucificado com uma lança praticamente pronta a entrar nas suas costelas. E diz a palavra que ele clamava a Deus, dizendo: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Sabe qual é a resposta? Nós acabamos de ler Isaías: ele foi moído e transpassado por nossas transgressões. O castigo que traz a nossa paz foi sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos curados. Era necessário que isso fosse feito. Alguns não conseguem compreender. Existe uma lei espiritual muito, às vezes complicada para quem é um neófito na fé, mas muito clara para aqueles que caminham com Deus há algum tempo e que entendem isso. Existe uma lei muito clara do sangue e do sacrifício. A Bíblia diz lá em Gênesis que pelo sacrifício, quando o primeiro homem que assassinou outro homem, Caim e Abel, quando houve o primeiro assassinato, o sangue desceu à terra, e diz que a terra clamava por causa daquele sangue derramado. A partir daquele momento, se você pegar todos os relatos, não somente bíblicos, mas de todas as outras culturas, de todos os outros povos, era comum, para que se livrasse alguma coisa, para que se conseguisse alguma coisa, fazer um sacrifício de sangue. É uma lei espiritual. Deus, cansado disso, certa vez ele fala para o seu povo: eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Obediência eu quero e não mais sacrifícios. Só que mesmo assim o povo não entendia. Quando eles queriam a bênção de Deus, eles continuavam derramando sangue, e fazendo outros sacrifícios. Hoje a nova regra é: quando eu quero a bênção de Deus, eu faço um sacrifício financeiro. Eles continuavam fazendo sacrifícios. E Deus dizia: não quero um sacrifício, quero obediência. Obediência do seu tempo a mim. Obediência da palavra.
quero obediência do seu coração, a minha presença. Mas o povo ainda não entendia. Então Deus resolve fazer um último e derradeiro sacrifício. Deus resolve fazer o último e definitivo sacrifício, aonde, por uma vez por todas, eu vou entregar o que há de melhor em toda a face da terra, o meu próprio filho. E assim, através do seu sangue, nunca mais ninguém vai precisar fazer sacrifício algum. Basta obedecer. E diz a palavra que, depois de haver bradado, versículo 50, novamente em alta voz, ele entregou o seu espírito. Deus o fez sacrifício por nós. Mas, o mais importante, alguns dizem, Jesus morreu numa cruz. Eu discordo. A palavra morte, ela está incumbida de um substantivo, que se personaliza através da morte. A morte, diz a própria Bíblia, não podia vencer Jesus. A morte não podia tomar Jesus. A morte era incapaz de arrancar a vida do próprio Senhor Jesus. Então, se ele ficasse ali por dias e dias e dias, crucificado, sangrando, destruído, mesmo assim, a morte não podia detê-lo. A palavra de Deus nos ensina isso. Se ele não entrega o seu espírito, ele ficaria ali por séculos pendurado naquela cruz sem morrer. Pastor, mas como você explica isso? E o corpo humano? O corpo era humano, mas o espírito era do próprio Deus. A morte não podia arrancar o espírito dele, não podia tocar nele. Eu quero que vocês entendam que a morte não é mais forte do que o próprio Cristo. Prova maior do que eu vou explicar para vocês. Existe uma profecia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Vocês se lembram disso? E diz que no momento da crucificação, Jesus morreu em poucas horas. E logo após ele haver morrido, os outros que estavam crucificados com ele, os bandidos, os ladrões que estavam crucificados à sua direita e à sua esquerda, ainda estavam vivos. E porque ainda estavam vivos e o céu se fechou e houve trevas sobre a terra e relâmpagos e todo aquele medo, os soldados romanos precisavam fugir dali. Só que antes eles precisavam garantir que os ladrões também morressem. O que eles fizeram com os ladrões? Vocês se lembram? Quebraram as suas pernas. Pegaram literalmente em paus, em porretes, e quebraram as pernas dos ladrões. Para que se quebrava a perna? Você tem ideia? Por que fazer isso num ritual? Por que os soldados romanos faziam isso com o crucificado? Se quebrava a perna justamente para trazer uma dor extrema, para trazer hemorragias internas e acelerar a morte daquele indivíduo. Para aquele indivíduo morrer mais rápido. Sabe quantos dias ficava um indivíduo crucificado antes de morrer, se não quebrasse as suas pernas? De 2 a 3 dias. De 2 a 3 dias o indivíduo ficava pendurado vivo numa cruz e morria muitas vezes por desidratação e por falência respiratória. 2 a 3 dias. Quando eles tinham pressa, eles quebravam as pernas. E aí o indivíduo morria em menos de um dia. O engraçado, a Bíblia diz que Jesus ficou da hora 6ª à hora 9ª crucificado, do meio-dia às 3 da tarde. Por que Jesus, sendo Deus, perdeu, vamos dizer assim, morreria em apenas 3 horas, sendo que todo ser humano duraria ali pelo menos 2 a 3 dias se não tivesse seus ossos quebrados? Ele durou apenas 3 horas na cruz, porque ele não morreu. Ele voluntariamente entregou o seu espírito. Ele disse: Pai, está consumado. O que eu tinha de fazer está feito. Eu vim a esse mundo como homem, eu aprendi como homem, eu sofri esses últimos dias, eu vim à cruz do Calvário e agora, sem nenhum osso quebrado, eu voluntariamente entrego a ti o meu espírito. Ele resolveu entregar a sua vida. Por isso que em pouco tempo, em tão pouco tempo, ele dando um outro brado muito forte, em algumas traduções diz, no Evangelho de Lucas e João, por exemplo, que ele grita: está consumado. Está consumado. Hoje eu e você temos acesso. E assim foi o dia mais triste da história da humanidade. Dia que a Bíblia relata que os discípulos estavam desolados, chorando, desesperados.
Dia que a Bíblia relata que o inferno entrou em festa, porque o próprio Filho de Deus havia morrido. Mas, se você for comigo no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, o último capítulo do livro de Marcos. No domingo de Páscoa, no domingo em que os judeus celebravam a passagem da morte para a vida, no domingo que os judeus celebravam a saída da escravidão para a vida eterna, naquele mesmo domingo, capítulo 16, versículo 4, diz que quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E versículo 5, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, versículo 6, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Diz que as mulheres, especialmente Maria, Madalena, haviam corrido até o sepulcro no domingo de Páscoa. E elas estavam preocupadas porque havia uma pedra muito grande na entrada da caverna, do sepulcro. E quando chegaram, encontraram aquela pedra removida, uma pedra que um só ou dois homens não conseguiriam remover. E elas entraram desesperadas, pensando, talvez, alguém possa ter roubado o corpo, ou os próprios romanos, ou os próprios fariseus, ou saduceus, ou escribas, podem ter roubado o corpo. E quando elas entraram, encontraram um homem jovem, de vestes brancas, que dizia, vocês estão procurando quem? Jesus. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Venham ver onde é que ele ficava. Venham ver aqui onde colocaram o seu corpo. Naquele grande dia, 3 dias depois da sua morte, o inferno que estava celebrando foi completamente despedaçado. Gente, eu fico tentando imaginar no mundo espiritual essa cena. Eu tento entender. Olha, imagina a cena. Jesus entrega a sua vida na cruz. Imagina a festa no inferno, literalmente. Festa completa. Vamos celebrar, vencemos o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus que veio para salvar a humanidade morreu. Satanás não entendeu que era um sacrifício de sangue. Satanás não entendeu a coincidência da Páscoa. Satanás não havia entendido que Jesus voluntariamente se entregou como um cordeiro. E eles celebravam, e diz as escrituras que de repente, Jesus desceu à profundeza do Hades, à profundeza do inferno. Diz a palavra que Jesus tomou as chaves das mãos de Satanás. Imagina a cena. O inferno celebrando, alguém bate a porta. Puxa, abre a porta. Vai lá, quem sabe é mais um demônio chegando para comemorar com a gente. E quando se abre a porta, dá de cara com o próprio Senhor Jesus, vivo, ressurreto, diante de tudo aquilo. Eu fico imaginando a cena daqueles demônios se prostrando, caindo, gritando de desespero. E Jesus andando, entrando, triunfante por aquelas portas, tomando as chaves da morte em suas mãos e saindo para a sua ressurreição. Vindo para se mostrar aos homens mais uma vez dizendo, eu estou vivo, eu entreguei a minha vida, mas eu também tenho poder para retomá-la. E eu estou aqui para dar a quem quiser. A Bíblia diz que ele vive. E é porque ele vive que eu e você estamos aqui. É porque ele vive que nós temos esperança. É porque ele vive que nós sabemos que por mais erros e pecados e desacertos que nós tenhamos, ele entregou o seu corpo para ser moído pelas nossas dores. Pastor, eu tenho erros do passado. O sangue de Jesus purifica de todo erro. Pastor, eu tenho tristezas, eu tenho angústias, o sangue de Jesus pode fazer isso na sua vida, mas não de uma maneira religiosa, não de uma maneira cartorial, não de uma maneira racional. O sangue de Jesus
pode tomar a tua vida por completo e te purificar de todo o pecado. Basta você crer, basta você entregar o seu coração e dizer: Senhor, eu não compreendo como isso funciona, mas eu quero ter uma vida nova, eu quero que a sua nova vida esteja em mim, eu quero que a sua ressurreição possa trazer a minha vida de volta. Porque Ele vive, nós podemos ter a certeza de que amanhã será melhor do que hoje. Porque Ele vive, nós temos convicção que nossos erros do passado não vão influenciar nas nossas vitórias no futuro. Porque Ele vive, ao contrário do que nenhum outro homem fez na face da terra. Nós temos convicção que toda dor, todo medo, tudo aquilo foi lançado na cruz do Calvário. E hoje nós podemos comemorar com Ele. Pastor, eu não consigo sentir isso. Não é sentimento. Está feito, você sinta ou não, você entenda ou não, está feito, está consumado, como Ele gritou na cruz do Calvário. Não importa o nosso sentimento, não importa a nossa razão, não importa se nós conseguimos ou não entender esse fato, está consumado. Ele fez, Ele entregou a sua vida, Ele a retomou de volta e Ele está pronto a oferecer vida eterna a todos aqueles que o buscam.